Gente, vocês já viram alguém fazer uma reunião dessas? Alguém que te chamou para falar de luto? Alguém que convidou você? Peraí que eu vou colocar uma musiquinha aqui para nós. Alguém que falou assim para você, Jé, só abaixa um pouquinho o som ali. Alguém que falou assim para você, vem tomar um café comigo, vamos conversar sobre isso que você está passando. Deus tem cura para você. Vocês nunca viram isso, né? Então vocês podem ter certeza que é Deus que está aqui, porque eu não faria por mim nem por vocês. Deus me pediu essa reunião no dia 12, quando fez 1 ano do nascimento da Malu. E eu falei assim, oh Deus, hoje eu não tô boa para o Senhor me pedir essas coisas. E eu tive uma visão que eu estava falando no microfone. E eu fiquei assim, Deus, eu já sei, o Senhor quer que eu testemunhe, mas eu quero testemunhar o novo. O Senhor tem um plano novo para mim. Eu não quero só testemunhar o que já passou. E falei isso para ele no banheiro, porque eu já entendi que era para fazer uma nova reunião. Essa é a segunda reunião. Eu fiz uma reunião com 2 meses do nascimento dela e essa com 1 ano. E ele me disse assim, você está querendo me vender seu testemunho agora? Você só vai dar o seu testemunho se eu te der algo novo? Não foi isso que você me disse quando a sua vida estava nas minhas mãos. Você disse que se preciso for, você ia bater na porta das igrejas para testemunhar se eu salvasse você. Aí aquilo veio assim, e eu pensei, então é para muita gente. Mas não era, porque o microfone é porque Deus sabia que eu ia estar com essa laringite. Que eu já acho que nem é laringite mais, isso aqui já é batalha. Porque através da minha voz, o grupo Porta Aberta tem estudos bíblicos e eu parei de gravar por causa da minha voz. Então, quer sentar ali que é mais confortável. Eu quero dizer para vocês que hoje vocês vão ouvir de um pai que, como a música da Adriana disse, um pai que te sustenta, que te levanta. Talvez você nunca viu Deus como um pai. Eu não tinha visto Deus como um pai dessa forma, da forma que eu vivi na minha gestação. E na música que ela cantou aqui, chamou a minha atenção que a gente quer estar com ele, né? E Deus me fez chegar numa conclusão dessas, quando a Malu faria 8 meses. Nessa noite, eu e o Edson choramos. Porque choramos, é normal. Uma noite ou outra é normal, eu só não posso ficar lá. E aí, nessa noite que a gente dormiu chorando, Deus me disse assim, e se você tivesse uma chance agora de voltar atrás? Acho que os guardanapos não vai ser para mim aqui, né? De voltar atrás. E vai precisar também, Ângela? Acho que sim. Parece que sim, parece. Produção, tá faltando 5 guardanapos. A gente emociona mesmo, a presença de Deus é muito emocionante. E daí eu tava na cama com o Edson, e daí Deus me disse assim, e se você pudesse voltar atrás hoje? Gente, eu vivi coisas sobrenaturais nessa gestação. Quando a gente teve o diagnóstico, eu vou contar para vocês. Mas aí Deus me disse, se eu pudesse te dar a escolha nesse momento, de você ter a sua filha aqui com você, perfeita, de olhos azuis como você profetizou, e não ter vivido nada do que nós vivemos nesses meses, quem você escolheria? Ali eu comecei a chorar mais ainda. Deus fez eu chegar à conclusão que eu escolheria o que Ele escolheu. Eu não poderia escolher ter a minha filha e não viver tudo que eu vivi com Ele. Gente, eu vivi momentos sobrenaturais. Eu não poderia dizer, Deus, eu preferia a minha filha e não ter conhecido o Senhor. Então, Deus é tão incrível, no sentido de não acreditar mesmo, que Ele me fez chegar na conclusão que eu preferia, que eu escolheria o que eu estou vivendo hoje. E eu quero contar para você que eu escutei algumas histórias que me confirmaram que era para fazer essa reunião. Mães que tentaram suicídio porque não suportam a dor. Esposas que matam os maridos porque o filho morreu. Esposas que entregam suas famílias para ir para o cemitério
Deixa a família em casa e vai para o cemitério. Gente, é um assunto que a gente tem que falar. Se você não dói, sabe, me dói de ouvir essas histórias. Eu preciso fazer alguma coisa. E aqui estou eu, e tá gravando em vídeo também, para que quem não pôde vir aqui receba isso, né? Luto é um assunto que a gente precisa falar, mas ninguém quer falar. Por que será? Porque dói. Será que se a gente não conversasse mais, doeria menos? Será que se a gente não vivesse mais consciente de que a vida é realmente passageira, a gente não viveria melhor? Faríamos melhores escolhas? Viveríamos mais a plenitude do que Deus tem para nós? Será que a gente não tem que falar mais disso? Em Eclesiastes 7, a Bíblia diz, Salomão disse, sim, é sábio que a gente reflita na morte todos, ele fala diariamente. Diariamente para mim é todo dia. Todo dia quando eu levanto, depois que eu entendi isso, eu olho pro Edson, até nos dias que eu tô meio assim, virada, eu olho para ele e falo, obrigada, Senhor, pelo meu marido. Antes dele sair de casa, eu coloco a mão nele e falo, o Espírito Santo te acompanhe. E se ele não vê, eu vou na porta e coloco a mão na porta. Ele não sai lá de casa sem eu. Por quê? Porque eu vivi a morte. E eu preciso parar de plantar coisas que vão me deixar lá na frente com culpa e remorso. Porque são elas que prendem as pessoas no cárcere do luto. Bom, eu não tinha nenhum problema para engravidar, não tinha nenhum diagnóstico de infertilidade. Sonhei, muito antes de engravidar, com uma menina nos meus braços, com os olhos fechados, a coisa mais gordinha. E ali eu entendi, é a minha filha, Deus vai me dar uma filha. E ali eu recebi profecias de outras profetas do Senhor, você vai engravidar em 2023, vai ser em 2023, na conferência de mulheres, a pastora lançou uma bênção, eu peguei, que em 2024 eu ia estar com a bebê nas mãos. E quando foi um Réveillon de 23, que foi um ano muito difícil para nós também, no Réveillon, lá na igreja, na Aba Pai, no evento, durante um momento de oração, a mulher que estava do meu lado, que hoje se tornou minha amiga, a Vitória, disse para mim assim, Deus pediu para eu te dar uma palavra. Sabe Sara, a esposa de Abraão? Eu falei, sei. Aí ela falou, Deus pediu para te falar para que você não seja como Sara, que duvida das promessas do Senhor. A sua bênção já foi entregue. E me abraçou e eu pensei, Sara, bênção de Sara foi Isaac, então eu tô grávida. Meu Deus, estou grávida, que loucura. Como que essa mulher... Nossa, aquilo, sabe? E aquilo me deu assim, eu pensei, nossa, que loucura isso. Quando chegou a primeira semana em casa, eu fiz o exame. Estava grávida. Eu estou contando isso, todo esse testemunho, não é para vocês acharem que eu sou forte, que vocês vão cair nesse risco, vocês vão ver. É para vocês entenderem que Deus fala. A Bíblia começa falando que Deus disse. Ele pode falar com você também. E se não fosse Deus falando comigo esses tempos, e até o dia de hoje, eu não teria suportado. E talvez é por isso que as pessoas não suportam esse processo do luto. Porque elas se sentem sozinhas e abandonadas, quando na verdade não estão. E aí, quando eu soube que estava grávida, então eu já sabia, era menina, eu sonhei com ela. E ali foi, só festa. E fiz daí peguei o resultado que estava positivo, o Edson não estava em casa, eu ia dar surpresa para ele no outro dia. Fui lá fora, olhei para o céu, me ajoelhei, falei assim, Senhor, essa gestação é sua. Essa filha é do Senhor, ela vai ser profeta nas nações, ela vai falar do Senhor. Eu dedico a minha vida ao Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma palavra para essa gravidez. Eu não contei para ninguém ainda, só para o Senhor. Eu quero que o Senhor me dê uma palavra para esse tempo de gravidez. Gente, se você não conhece a Bíblia, fazer isso não funciona muito. O povo fala que é misticismo. Para mim não é, Deus fala comigo aqui. E eu abri a Bíblia em Marcos 11. E eu abro assim, ó, com o dedo. Na hora que eu abro o olho, está escrito Marcos 11, 20. O título da palavra é O Poder da Fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrou e falou, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou.
Ao que Jesus lhes disse: tenha fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedir, creia que já recebeu, e assim será convosco. Que palavra feia para uma gestação. Na hora eu li de novo o poder da fé e escrevi. Palavra recebida dia 4 de janeiro. Pensei, então acho que eu vou conhecer o poder da fé na gravidez, porque eu pedi uma palavra para gravidez. Aí eu fui fazer ultrassom. Chegou na ultrassom, não tinha bebê. Só tinha um saquinho gestacional. Com 5 semanas já era para ter bebê. Aí a gente saiu dali pensando, meu Deus, como não? Eu tenho uma promessa. Lembrei da palavra de Deus, o poder da fé. Isso, eu tenho fé, ela tá aqui sim. Ela tá aqui sim. Vou parar de duvidar disso. Peguei o celular, pessoas grávidas que falam que não tem um bebê. Vi vários casos. Várias mulheres falando o que aconteceu com elas, que o médico falou que não tinha, depois ela voltou e tinha, que Deus ia fazer comigo também. E daí eu vi vários casos e pensei, isso é normal. Isso deve ser a máquina, né, que não pegou. Gente, eu descansei. Beleza. Fiz a ultrassom depois e ela tava lá. Só que eu vou dar uma acelerada porque eu quero falar do pós, tá? Só que na morfológica, eu tive que ir sozinha. E na morfológica, o médico olhou assim pra mim e falou assim, você tá sozinha? Aí eu falei assim, tô. Pode falar, doutor, pode falar que Deus tá comigo. Daí eu acho que ele olhou pra mim e pensou, não tem ideia do que eu vou falar. Aí ele fez assim, olhou pra mulher que ajuda ele e falou assim, olha, a sua gestação é incompatível com a vida. Você vai ter que procurar o seu obstetra, porque não tem como, é uma síndrome raríssima, dentre milhões até de pessoas, aconteceu com você, é uma má formação, o bebê não tem, eu falei, bebê. Aí ele olhou pra mim, eu falei, é uma menina. A bebê não tem cordão umbilical, então ela não vai progredir na gestação, porque não, é uma má formação que não existe abdômen, são características de uma síndrome que se chama body stalk. Não existem casos na literatura da medicina que nasceram muito menos com vida, porque todos os órgãos daqui dela vão ser formados fora, então você vai conversar com o seu médico, porque certamente se você não interromper a gestação, é um risco para você. Você vai ter que interromper, porque a gestação vai ser interrompida, não tem cordão. Quando o bebê começar a crescer, vai pesar e vai desconectar. Quando desconectar, você vai ter uma hemorragia. Se você demorar a saber que desconectou, você pode ter uma infecção. Então, você vai ter que conversar com o seu médico. Voltei para o carro, chocada. Eu nem chorei, estava assim bem chocada. Entrei no carro, desabei, estava no estacionamento, pedi forças para o Senhor me levar pelo menos até em casa, porque eu não conseguia nem dirigir. Falei, Senhor, me ajuda, me leva em casa. E na hora eu pensei, já sei, eu vou procurar no celular aqui um médico, um caso assim. Aí na hora o Senhor me disse, não, você não vai procurar, agora você vai exercer o poder da fé. E você não vai achar. Sabe por quê? Não existe promessa para elas como existe para você. Com você é diferente. Não existe. Você não vai achar. Gente, isso foi tão claro para mim. Eu fui proibida de procurar qualquer coisa sobre. E ali, quando eu liguei o carro, liguei a rádio, Deus me deu uma palavra na rádio em Abraão, Gênesis 22. E eu fui ouvindo aquela palavra na rádio, quando eu cheguei em casa, destruída. Eu peguei a minha Bíblia e falei, Senhor, Gênesis, tem tudo a ver. Porque lembra a mulher lá na igreja? Ela falou para que eu não fosse com Sara, esposa de Abraão. E agora o Senhor fala de Abraão? E o que era a palavra de Gênesis 22? Depois o título, Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, e ele respondeu, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai até a terra de Moriá e oferece em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei.
Abraão se levantou de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi até o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperarei aqui com o jumento e eu vou com Isaque até lá. E essa passagem é muito famosa. Mas aqui Deus me deu orientações para toda a gestação que eu quero compartilhar com você. Aqui Deus me disse: Abraão saiu de madrugada. Ele não contou nada para ninguém. Não conte para ninguém. As pessoas não vão te ajudar nesse momento. Você é uma dessas pessoas que, quando alguém passa por isso próximo de você, a pessoa vai lembrar de você pensando assim: mas ela vai me ajudar. Ou você é aquela pessoa que vai desesperar. E realmente ainda bem que ela não te contou, porque você não teria forças para... Você não teria o que dizer. Isso me fez pensar que eu precisava ser forte. E que eu não poderia compartilhar, porque as pessoas não iam ajudar com a minha fé. Elas iam terminar de me enfiar no buraco. Elas iam ficar desesperadas. Até hoje eu pago por ter obedecido essa palavra. Pessoas que não conversam mais comigo, porque eu obedeci o Senhor. E aí, então a gente tinha esse risco na gravidez, mas a gravidez foi evoluindo, e eu fui aquele barrigão, e eu fiquei uma grávida linda, né, amor? Né, Rô? Quem me viu aqui, e eu tava muito linda, e fui curtindo a gravidez, só que eu fazia ultrassom toda semana para saber que dia ela morreria, para tirar o quanto antes. Mas Deus me disse que ela ia nascer. E aí eu virei uma chave na minha cabeça. Eu falei: você quer saber? Eu não vou mais fazer ultrassom toda semana, porque isso é muito doloroso para nós. A gente fazia ultrassom e via que ela estava com os órgãos de fora, que ela não, sabe, cada vez era pior. E eu falei: não, doutor, não vou fazer. Tem certeza? Tenho. Beleza, resolvi não fazer ultrassom. Quando eu resolvi isso, passou umas semanas, ela começou a se mexer. Aí eu sabia que ela estava viva. E Deus é perfeito nisso. Gente, quantas coisas você acha que Deus, sabe? E Deus já preparou. Ele pôs o neném para mexer. Aí eu falei pro médico: doutor, ela mexe. Ela mexe? Mexe. Mas não era para ela mexer. Ela tem uma escoliose na coluna. Ela não tem musculatura abdominal. Mexe muito. E chuta. E o médico, assim, já saiu do domínio dele, já tem tempo. E aí, com 6 meses, a gente ia viajando, a gente ia para o retiro. Daí, numa das consultas, eu falei assim: doutor, ele falou: Marília, vamos tirar ela com 7 meses, porque já deu, né? Já deu, você está correndo um risco muito grande, e você vai viajar, economiza seu corpo, vamos tirar com 7 meses? E eu falei: doutor, o senhor está com tanto medo de eu ter hemorragia no parto, né? E morrer no parto. Mas se a gente tirar ela com 7 meses, ou se ela nascer naturalmente, como que o senhor pretende fazer para então eu não morrer? Para que eu sobreviva ao parto? E daí ele olhou assim, olhou pro Edson, olhou para mim e falou assim: eu não sei. Eu nunca vi uma gravidez igual a sua. O seu caso é único na medicina. Na hora, até hoje eu fico arrepiada, eu lembrei que Deus me falou: não procura na internet, você não vai encontrar. Você é você. Na hora, meu chão, né, já fiquei arrepiada, pensei: então quer dizer que eu tô viva até enquanto minha filha tá viva, eu tô viva. Tá bom. Olha, o senhor pode ficar tranquilo. Eu tranquilizando o médico. Né, amor? Olha, o senhor pode ficar tranquilo, tá? Vai dar tudo certo. Aí ele... vai dar tudo certo. Beleza, a gente saiu dali, cheguei em casa, claro, 1000 coisas na minha cabeça. Eu tava vivendo tudo isso, e Deus é tão bom, que o meu pai estava vivendo uma gestação também, os meus familiares lá, com o filho da minha madrasta. Ela estava grávida, páreo comigo. E do lado de cá, os meus sogros estavam vivendo a gestação da minha cunhada. Páreo comigo também. Deus foi bom. Embora no momento eu pudesse pensar:
poxa Deus, por que comigo? Mas isso eu não pensei nisso, sabia? Em nenhum momento me veio isso, porque Deus já estava me treinando desde muito antes, de que Ele não erra, de que era comigo mesmo. E Deus, quando a Malu se foi, pelo menos ambos tinham um bebê para, né? E aí nessa noite eu cheguei em casa, eu sempre tomava banho com ela, passando a mão nela, e daí eu olhei assim pro céu e falei assim, Deus, eu precisava de um milagre, agora eu preciso de uma maravilha do Senhor. A minha vida está nas tuas mãos. E pensei, tô lascada, né? Tô morta. E aí Deus me disse assim, a sua vida está nas minhas mãos? E desde quando não esteve? E qual não está? A sua não está? Na mão de Deus? Tá, na mão de Deus. Não é um diagnóstico que coloca a sua vida nas minhas mãos. Só está te lembrando que ela está nas minhas mãos. E graças a mim que ela está nas minhas mãos. Não está na mão do diabo, está nas minhas mãos. Fica tranquila, sempre esteve nas minhas mãos a sua vida. Quando você receber um diagnóstico de alguma coisa, não espere Deus precisar te levar nesse lugar para você se lembrar que a sua vida está nas mãos dele. Que você tem que aproveitar os seus dias. E os dias de quem está com você. Porque ainda bem, né? Pelo menos está na mão da pessoa certa, né? E aí, quando foi dia 12 de agosto, a bolsa estourou. Fomos para o hospital, muito felizes, porque foi da forma que Deus escolheu, não precisamos tirar antes. Os médicos já tinham feito entrevista com um monte de médico, porque a minha gestação já tinha passado muito além do que eles conheciam. A literatura da medicina não tem esse registro. E aí, chegamos no hospital, tudo tinha sido preparado por Deus. A equipe que a gente fez entrevista estava lá. A minha médica estava lá no plantão da minha... Olha que coincidência! No plantão da minha médica. E foi tudo milimetricamente preparado pelo Senhor. A Malu nasceu. E o combinado era, quando ela nascer, a senhora olha. Se a senhora achar, o milagre aconteceu, tem chance de vida? Corre, leva ela para UTI, faz a cirurgia, resolve. Mas se a senhora olhar e falar, não dá, só embrulha ela e me dá. Deixa ela comigo. Era o combinado. Então, quando a médica embrulhou ela e me deu, eu já sabia. Mas aí, o Edson veio, ficou aqui do meu lado, depois eu vou pôr um vídeo para vocês verem o quanto ela era linda. Gordinha, gorda, bochechuda. E aí eles foram limpar ela, e aí o Edson voltou com uma notícia para mim. Quando eu orava para o Senhor, eu orava assim, Deus, lembra-se de nós. Fecha o abdômen da minha filha. Para o Senhor, o que é? Fechar o abdômen dela? Nada. Fecha o abdômen da minha filha. Aí o Edson chegou da salinha e falou assim, o abdômen dela está fechado. O que você entenderia na hora? Gente, eu quase levantei da mesa do parto. Então está tudo resolvido? Deus fez o milagre. Então eu fiz assim, e aí o Edson fez assim. Aí a minha cara, mas por que não? O Edson falou, não dá, amor, não dá. Mas ela tá viva, ela tá aqui. Ela não tava chorando. Ela não tinha dor. Gente, Jesus estava naquela sala. Um bebê com intestino, rim, fígado, bexiga, tudo de fora. Com o abdômen fechado, mas estava tudo assim com um rasguinho assim. Era para sentir muita dor, né? Não tem como. Não sei, a gente corta o dedo, a gente sente dor. Ela não sentiu dor, porque ela não chorou. E vocês vão ver o vídeo, vocês vão ver que ela tá assim, plena. Deus me mostrando que Deus estava ali. E a gente estava cantando louvores numa playlist que eu fiz, especialmente para o parto. E ali, o Edson aqui em cima, a Malu deitada aqui, eu conversando com ela. De repente eu comecei a sentir que eu estava afundando assim na cama, afundando, uma sensação muito estranha. E aí eu parei de cantar, comecei a sentir um negócio frio passando no meu corpo. Demorei um pouco para entender. Aí eu olhei assim pro Edson e falei assim, amor,
Tira a Malu. Tira a Malu. Aí nessa hora ele falou, então eu vou levar pra mãe, que eles vieram. Eu falei, vai, ótima ideia. Vai. Por quê? Ali eu pensei, eu tô morrendo. Essa deve ser a sensação da morte. Eu tô morrendo. E daí eu comecei a olhar o Edson saindo assim, e só fiz assim, com a minha mão assim, né, assim, falei, Jesus, cuida do Edson, pro Edson não enlouquecer. Cuida do Edson. Quando eu lembro, eu fechei os olhos e eu tive uma experiência muito maravilhosa, que é a experiência de quem partiu. Você pode ter certeza. E eu quero falar isso para você parar de achar que quem tá lá tá sofrendo. Sofrendo estamos nós. Eu peguei a Malu e eu lembro de ver as mãos de Jesus. Eu lembro exatamente. E eu coloquei ela assim nas mãos dele e fiz assim. Mas eu não terminei o passo, eu senti isso aqui. Aí quando eu fui levantar os olhos para ver a face de Jesus, eu não consegui. Ele me disse assim, você não. Aí, mas a minha filha foi, eu queria ir, aquela sensação era maravilhosa, eu nunca tinha sentido aquilo, meu Deus, que eu quero ir. E eu senti, você não. Agora você vai voltar e dizer para as pessoas a maravilha que é estar aqui. E eu voltei. Eu não sei te dizer se bom, se ruim. Voltei por culpa sua que precisava escutar isso hoje. E voltei. Aí o Edson entrou chorando e me disse assim, a Malu se foi. Aí eu olhei para ele e disse, eu sei. Gente, Jesus permitiu com que eu entregasse ela. Então eu não perdi nada. Vamos parar de falar que a gente perdeu? Eu não perdi a minha filha, ela nunca foi minha. Nem a minha vida é minha. O que eu tenho de mais precioso, Senhor, eu quero te dar. Nada, porque nem a minha vida é minha. E Deus me fez entender isso. Entenda você que nós não temos nada, que o tempo todo é misericórdia de Deus estarmos aqui. É graça. Porque nem isso é nosso. Para de falar que você perdeu o seu esposo, o seu irmão, o seu parente, que a fulana perdeu, que ninguém perdeu, porque a palavra perdeu já traz um sentimento de quê? Prejuízo. Quem que gosta de perder? E quando você perde, você não sabe onde está. Né? Ninguém fala assim, perdi um negócio dentro do guarda-roupa. Não, você perdeu, você não sabe, eu sei aonde ela está. Eu não perdi. Me ajuda a acabar com essa cultura de falar que perdeu. Ninguém perdeu nada, a gente só devolveu para o Senhor. E aí agora, beleza. Saí da sala de parto, meu parto foram quase 2 horas. Tava todo mundo assim, só os mais próximos sabiam se eu ia ou não sair daquela sala. Durante a gestação, eu fiz 2 vídeos, contando para as pessoas que não sabiam o que eu estava vivendo, que eu estava bem, e que se ela estivesse assistindo aquele vídeo, era para ela ficar feliz, porque eu estava num lugar bem melhor. E eu falei quando eu estava indo para o hospital para a Letícia, falei, amiga, existem 2 vídeos no Drive, que se eu não voltar, você precisa fazer esse vídeo chegar no Edson. Tá bom, amiga. Eu tive que fazer isso. Eu tive que ser fria e madura o suficiente de gravar um vídeo explicando para minha família que aquela tinha sido uma decisão minha, que Deus me falou, que apesar de eu ter ido, eu estava bem e que eu estava com fé. Enfim, eu fiz um vídeo. Aí quando eu estava na sala de recuperação, a médica chegou para mim, eu estava toda monitorada e o aparelho estava apitando, a médica chegou para mim e falou assim, tudo bem com você? E eu chorando, ela olhava para mim, olhava para o aparelho. E ela falou assim, você vai ter que ser muito forte agora. Eu pensei, mas... Ela disse, você não pode chorar. Porque se você chorar, a sua pressão aumenta. Por isso que o aparelho está apitando, você está com a pressão alta. E foi tão delicada a sua cirurgia. Se você chorar, a pressão aumentar, vai estourar, a gente vai ter que abrir você de novo. Entendeu? Não tem muito sangue mais. Aí na hora eu olhei assim pra ela, eu entendi.
Mas na minha cabeça pensando, quer dizer que se eu chorar eu vou voltar para aquele lugar maravilhoso que eu estive. Você me deu o segredo, a chave que vai abrir a porta que eu quero agora. Mas não pensei com maldade. Pensei porque eu disse para Jesus assim, Jesus, é o seguinte, o Senhor sabe que eu quero estar aí. Se eu chorar, eu vou para aí? Então o Senhor me anestesia, para que eu não chore. E dali, até quando eu saí do hospital, a Ju esteve comigo lá no hospital, eu não chorei. Como é possível? Só Deus. Deus não me queria lá, né? Deus vai trazer muito problema para cá. Fica quieta aí. Agora eu quero que eu tive que te contar a história para te trazer para esse momento. É importante que às vezes você fala assim, Deus não fala comigo. Mas existem lugares que Deus fala. Eu não teria recebido essas palavras se eu não estivesse nos lugares em que Ele fala. Tem gente que fala, eu vou andar sozinha porque eu oro em casa, tá tudo bem. Mas é muito mais difícil. Quando eu fui na conferência, lá, lembra que eu recebi a palavra que eu não iria porque eu estaria com a minha filha nos meus braços. E eu fui sem a minha filha. Eu fui no pós-parto. A conferência foi 20 de setembro e ela nasceu 12 de agosto. Eu lembro que o meu pós-parto acabava lá, os 40 dias. E eu fui buscando uma direção, porque eu precisava me agarrar em alguma coisa. E se você conhece alguém que está vivendo esse momento, saiba, ela precisa se agarrar em alguma coisa. E o que tem me trazido até hoje aqui, estar aqui falando isso para vocês, é porque eu faço assim, ó, agarro nesse. Beleza, aí passa um pouquinho, esse. Aí passa um pouquinho, esse. Eu não tenho um mês que eu não fique sem uma palavra do Senhor, porque senão eu não conseguiria. E aí lá na conferência, a primeira palavra que a pastora abriu foi Isaías 61. Vocês precisam entender o que está escrito. Estou nervosa, eu tô nem conseguindo achar Isaías aqui. Olha o nervo. Isaías abre até sozinho aqui. Isaías 61. Você vai entender exatamente o que eu entendi quando a pastora leu lá. Prestem atenção. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Me enviou para curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a dizer sobre o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Não tinha como não entender que era para mim essa palavra. Aqui Deus me disse tudo. Você agora tem uma missão. Você vai ser enviada para me ajudar a curar os quebrantados de coração. Quebrantado é aquela pessoa que já está moída, né? Ela já está um passo lá. O luto deixa essa pessoa um passo. Então ela já está quebrantada. E você vai dizer de liberdade dos cativos. Por quê? Porque o luto é uma prisão. O nome dos carcereiros dessa prisão são 2: culpa e remorso. E eu entendi que o luto prende e mata. E Deus me deu uma missão: tirar espírito angustiado e pôr louvor. Não é fácil não essa missão. Isso foi na conferência. Quando foi domingo, no culto de domingo da família, o pastor Telmo pregou sobre o espinho na carne de Paulo. E ali Deus me disse assim: Paulo viveu com o espinho na carne, não é porque ele não era meu servo, porque era. Mas por que ele conseguiu viver? Porque existe algo, existe um lugar, que aqueles que me conhecem,
Eles vão para um lugar que eles não morrem com espinho na carne. Eles sobrevivem apesar da dor do espinho na carne. E existe um remédio que cura essa dor e que te ajuda a viver esses dias. Você conheceu esse remédio. Agora você vai pegar esse remédio e dar, e dar, e dar, e dar. Mas eu não vou tirar o espinho da sua carne. Porque foi através do espinho que você conheceu o remédio. E o remédio é o suficiente. O meu remédio te basta. A minha graça te basta. Ali eu saí de Criciúma, voltei para cá pensando, entendi. Ficou muito claro, né? Agora então eu vou cuidar de mamães que estão em luto. Como? Eu não consigo cuidar nem de mim. Deus, o Senhor me fortalece. O Senhor me anestesie. Porque quando eu chegar em casa, eu tenho uma cunhada com um bebê recém-nascido nos braços. E eu não posso sentir inveja dela. Eu não posso olhar para ela e perguntar por que comigo e não com ela. O Senhor precisa me ajudar. E aquela anestesia que eu falei para vocês é tão real que eu me assustei a primeira vez que eu vi o nosso sobrinho. Sabe o que eu senti? Nada. Nada. Foi tão estranho para mim. Eu não senti nada. Mas foi ruim, porque eu não senti nada ruim, mas também não senti nada bom. Eu não senti nada. Eu olhava assim e pensava. E eu até a estranheza, às vezes as pessoas olhando e pensando, tadinha, tá sofrendo. Mas eu na minha cabeça tava assim, Senhor, não vou chorar? Não vou, tá tudo bem. Nossa, como ele é lindo. Ai, que fofo. Tá tudo bem. Eu achei que eu ia. E ali eu entendi, existe uma anestesia do Senhor. Aí, pensei, vou fazer então uma reunião para fazer essa reunião. Fiz a reunião, contei o testemunho, gravei um vídeo com 2 meses do nascimento da Malu. É para moer mesmo, né? Eu não chorei na reunião. Né, Letícia? Só Deus. Aí a gente foi para um evento numa igreja, na Casa do Pai, em Campinas. A igreja do pastor Pablo, da Bruna, os queridos. Fomos acompanhar o pastor Larry e era um culto de unção. Eu vou te contar isso para você entender que Deus escuta os seus pensamentos mais íntimos. Eu não tinha vivido isso dessa forma. Chegou lá nessa igreja, o pastor com óleo lá, falando que eu vou ungir o pastor, que não sei o quê, que eu vou fazer isso. E eu na minha cabeça aqui pensando, eu vou pedir para o Larry me ungir para a reunião, para o Espírito Santo estar comigo, porque eu não vou conseguir sem o Espírito Santo. Eu vou pedir para ele me ungir. Tô aqui pensando. E o culto passando. Aí o Larry falou assim, levantem os pastores da casa, venham aqui para frente que nós vamos orar pelos pastores ungidos. E aí ele olhou para mim e para o Edson e fez assim, porque nós não íamos levantar, nós não somos pastores da casa, mas era para a gente estar ali no meio do fogo. E aí quando eu cheguei lá no meio daquela oração, a gente declarando na vida dos pastores daquela casa, aí antes disso, eu tô aqui pensando, eu vou pedir para ele me ungir. Aí sabe o que Deus me falou? Gente, Deus fala, já provei para você. Se você não acreditar que Deus fala, você pega a Bíblia, rasga e joga fora, porque a Bíblia inteira, Deus fala. E aí Deus me falou assim, interessante, quem que na Bíblia foi procurar o profeta para ser ungido? Não tem, né? Mas Davi foi achado lá. Você não vai pedir nada pro pastor Larry. Se eu quiser ungir você, eu te acho. Precisa procurar. Quando eu quero ungir uma pessoa, eu acho. Fica bem quieta na sua. Aquilo veio assim, eu pensei, nossa Senhor, obrigada, eu ia passar uma vergonha agora, né? E aí, beleza. Aí na hora que eles chamaram, que a gente estava lá na frente, veio uma mulher, a Thaís, depois eu soube o nome dela, um vestido rosa, assim, e olhou e veio, passou por um, passou por outro, veio em mim. Coisa de Deus, né? Pois a mãe me falou assim, Deus pediu para te falar uma coisa. Ele mandou te dizer, ela fez assim, que flui de dentro de você uma autoridade
Daí ela olhava para mim e ficava pensando, autoridade em quê? Autoridade em quê? E eu pensava, autoridade no luto, né? Ela disse uma autoridade sobre o caos. Aí ela falou, entregou aquela palavra, olhou assim para mim, acho que ela pensou, nossa, que palavra forte, como é que eu falo isso pra mulher, nem conheço. E daí eu comecei a chorar, porque quando ela disse flui, eu entendi de onde saiu a minha autoridade. E ali Deus me disse, eu te achei. Não precisou você buscar o pastor Larry para ser ungida. Eu te ungi do céu. E ela disse assim, agora você tem que orar pelas pessoas. Você tem uma autoridade sobre o caos. É uma palavra tão forte. Mas foi realmente o caos instalado na minha vida. Mas eu não entrei no caos em nenhum momento, né, Ju? A gente andava assim, ó, eu aqui, ele aqui, eu aqui, ele aqui. De vez em quando a gente chegava perto, ele ia pra lá. Em nenhum momento eu entrei, né, Rose? A Rose é psicóloga, várias vezes. Amiga, se precisar, eu tô aqui, né? Mas ela falava, falar o quê pra você? E eu falei, Rose, eu não sou vítima, né, Rose? Não precisa querer me consolar, eu tenho o maior consolador de todos no meu sofá. E me dava essas palavras aqui, que era o que me fazia continuar. E ali, depois que eu recebi essa unção lá, eu me senti mais encorajada. Deus sabia que eu precisava de algo do céu para ter o posicionamento que eu tenho hoje. Porque se alguém chegasse para mim e dissesse, quem você pensa que você é? Você era espírita até 10 anos atrás? Eu ia me abalar. Hoje não. Eu tenho uma certeza do que Deus me deu. E aí, beleza. Agora eu quero que você entenda o novo. Existe um plano novo do Senhor para nós. A ideia do luto, da depressão, é fazer você ficar no fundo do poço. E eu entendi lá no fundo do poço que existem pessoas que estão lá também. E existem pessoas que só estão lá. E que moram lá. E aí você vai falar assim, tchau, eu tô saindo, vamos. A pessoa vai falar, não, fica. E eu falo, vamos, e a pessoa, fica. Sabe o que eu entendi? Tem gente que vai ficar lá. E tá tudo bem. Mas eu não. Você precisa sair do fundo desse poço. Existe uma escada. Você subiu 1 degrau, você já saiu. Você subiu 2, você tá chegando. Você tá chegando. As pessoas estão ficando. Mas você não terminou. Como eu disse, Deus, eu ainda não saí de todo do buraco. Ele disse, mas você já subiu 5 degraus. Fala para essas pessoas que não subiram nenhum ainda. Que faz bem, que existe vida fora do poço. O poço não é para você morar lá dentro. E tem gente que mora. Eu conheci pessoas que depois, hoje, eu já tenho alguns testemunhos maravilhosos de que saíram desse lugar. Pessoas que não queriam sair de lá. Que ficam, sabe, gente, postando foto da dor. A foto do WhatsApp é uma rosa preta. Você não ajuda a pessoa a te ajudar. Alguém vai entrar no WhatsApp para chamar você e daí vê uma rosa preta, o que a pessoa vai pensar? Não vou chamar, porque, nossa, ela deve estar mal, não posso chamar. Você não se ajuda. Você entra num lugar, você quer que as pessoas tenham dó de você. Você anda assim. Pare com isso. Existe um plano novo de Deus para você, mas não tem como você andar para frente olhando para trás. Eu entendi isso. E eu acho que essa é a essência da mensagem que Deus quer que eu passe. Sai desse lugar. Mas o meu esposo vai ficar lá. Se ficar os dois, morre os dois. E para de matar a sua família, porque um não está. Às vezes um filho não está aqui, mas o meu marido está. E a gente pode fazer outro, porque Deus preservou o meu útero. Mas se eu ficar só chorando pelo que não está aqui, isso me lembra de Eva, que até eu entender isso, eu achava que Eva era uma figura... O que Eva pecou? Ela desfocou de tudo que ela tinha, e ela queria o que ela não tinha. Esse é o pecado original. A gente quer a única coisa que a gente não tem. E a gente esquece todo o restante. E a gente mata os familiares
e não acha bom que eles estão sorrindo. Como que você está conseguindo sorrir? Tem só um ano que a gente enterrou uma filha. Quer se enterrar também? As pessoas não querem sair desse lugar, por isso que é um assunto difícil de falar. Mas como eu estive lá, eu posso falar. Saia desse lugar. E aí agora eu quero compartilhar com você uma coisa do novo plano que Deus me deu. Depois da gravidez, a gente iniciou o grupo Porta Aberta para que as pessoas conheçam a Bíblia. Por quê? Porque foi aqui que Deus me salvou. Foi aqui que Ele falou comigo todas as vezes. E se você abrir a Bíblia sem conhecer, não adianta. Então existe, você já vê o propósito se formando a partir. E assim a Malu continua sendo o quê? Profeta, né? Ela está falando, hoje aqui a vida dela está falando do Senhor. Ela está cumprindo. Às vezes eu penso, será que se eu não tivesse me ajoelhado aquela noite e falado, Senhor, entrega? Será que? Acho que não. E aí, lembra que eu falei para vocês que eu sonhei com ela antes de engravidar, né? Ela estava com os olhos? Ela não abriu os olhos durante todo o tempo em que ela viveu. Por quê? Neném hoje já nasce de olho aberto? Para Deus me mostrar que não era o diabo na minha vida. Como eu pensei algumas vezes. Não é Satanás tripudiando em cima de você. Sou eu. Eu já tinha te dado essa visão. E ela não abriu os olhos para você ter certeza, porque ele chamou a atenção. Ela não abriu os olhos? Não. Por quê? Porque cumpriu o sonho que Deus me deu. Ela não abriu os olhos. Eu achei que ela estava dormindo. Mas Deus já tinha me dito desde antes de eu engravidar que ela não estaria aqui hoje. Deus não mente. Só que se a gente não entende isso aqui, a gente anda sem essa palavra para se apegar. Por isso que as pessoas caem tanto. Porque elas não têm essa base firme na rocha, a rocha firme. E aí um dia eu estava orando, quero compartilhar com vocês algo novo, do plano novo do Senhor. Porque é muito difícil estar aqui compartilhando de uma filha que não está aqui. É muito fácil eu falar de um milagre e o milagre está correndo aqui. Quando eu voltei na médica, a médica me disse assim, Marília, eu fiz um exame da sua placenta. E a sua placenta tem uma coisa interessante. O que era interessante para a médica? Impossível. Está escrito aqui, cordão umbilical vaso único. Você entendeu? Não entendi. Então, é que um bebê, quando ele está dentro da mãe, ele troca com a mãe através de artérias. Tem uma artéria que vai da mãe para o bebê e tem uma artéria que vem do bebê para a mãe. Entendeu? A Malu não tinha artérias no cordão. Interessante. Não tinha artéria? Interessante. Quantos bebês morrem com um cordão que amarra o cordão e para de respirar, para de receber alimento? Ela não tinha artéria? Não tinha. E isso eu nem tinha pedido para Deus. Isso veio depois do nascimento dela para Deus me mostrar. Eu só gerei ela no seu ventre porque você decidiu não interromper a gestação. Você disse, eu disse para Deus. Eu disse, Deus, se o Senhor me salvar e eu não morrer junto com a minha filha, eu vou testemunhar para o mundo ouvir do milagre que o Senhor fez. E ele sabia que eu precisava de um laudo médico, porque algumas pessoas poderiam me contestar. E ele me deu um laudo médico de que foi gerada sem cordão umbilical. E nasceu grande, pesada, bochechuda. E aí é muito difícil, eu tô contando para vocês algo do Luke. Às vezes você tá pensando, tá, muito difícil, mas e aí? E o que você se agarra hoje? Porque ela nasceu, você entregou. Hoje eu me agarro nas novas palavras que o Senhor tem me dado. O Senhor me disse, numa leitura diária do livro de Isaías, que eu vou gerar de novo. Ele disse assim, ó, como está escrito, e derramarei o meu espírito sobre a tua descendência. Chuvas na terra seca. Ali eu entendi que Deus estava me falando, descendência quer dizer então
que eu vou gerar de novo. E aí eu já pensei, nossa, ainda bem que tá chegando a minha consulta com o geneticista, porque a médica mandou eu ir no geneticista. Clássico, médico, mandei para médico. Aí, chegou na semana da consulta do geneticista, a secretária do geneticista me manda mensagem cancelando a consulta. Já tinha uns 2 ou 3 meses que a gente estava esperando. Como assim cancela a consulta? Porque o médico não está credenciado no plano. Tá bom. Desliguei o telefone, assim, do WhatsApp e pensei, tá, eu vou buscar, existem outros. Gente, eram 5. Um não atendia mais, o outro telefone não existia, o outro não tinha agenda, a outra só no particular. Ali eu entendi, Deus, é isso, né? Não é para ir no geneticista, eu já não queria ir mesmo, eu entendi. Aí eu fui numa reunião que a Rose me chamou, uma reunião de câncer de mama, pessoas que já passaram por isso. E lá, elas estavam testemunhando. Uma testemunhou assim, eu fiz um exame lá da, como é que é o nome? Malformação, o exame de sangue, que mostra se ela tem probabilidade ou não de ter câncer, porque a mãe teve, a irmã teve, né? Existe esse exame. E ela falou que fez, e a família dela inteira teve, ela teve a mutação também, e aí ela foi e tirou a mama. Por quê? Ah, então, se eu vou ter, eu já vou lá e tiro a mama. Mas a que estava do lado da Rose falou, interessante, toda a minha família teve esse câncer, eu fiz o exame, não deu mutação, e eu tive câncer. E eu não sabia que aquilo ali ia casar com essa palavra agora. Será que eu conto? Isso aqui já é o plano novo, hein? Vou fazer uma votação. E aí eu li, ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Por acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, o que fazes? Ou a tua obra não tem alça, não gostei? Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E à mulher, por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que te formou. Por acaso você quer saber das coisas futuras? Por acaso você quer dar ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Na hora que eu li isso aqui, a resposta foi, sim. Sim, eu vou no geneticista dar ordens sobre o que o Senhor vai fazer. E aí Deus me disse, imagina você chegar no geneticista, o geneticista falar assim para você. Imagina, Tânia, você chega lá no geneticista, ele fala, faz o exame, fala, olha, você tá ótima, pode engravidar, não vai ter nada. Aí você vai para casa super feliz. É ele que garante isso? E se ele disser não, não tenha. Não tenha, porque certeza vai ser outra malformação. Aí, e tudo que nós vivemos, e tudo que eu já te mostrei, e tudo que nós fomos juntos contra todos os diagnósticos médicos, você vai acreditar no médico e não vai engravidar de novo por medo? E tudo que nós vivemos. Aí eu lembrei das 2 moças da Rose. Uma fez o exame, a outra fez... O que resolveu? Nada. Por que a gente se agarra ao que os outros viveram? E por que a gente não cuida mais da vida da gente? A gente fica, ai, porque minha família inteira teve câncer, eu vou ter também. Tira essa palavra da sua boca. Para de declarar isso, né? Então aqui o Senhor me disse, eu não devo ir no geneticista. E aí o Dia das Mães foi muito difícil para mim também. Imaginem, né? E a minha sogra me convidou para ir no culto do Dia das Mães. Eu disse, não vou. Mas eu não vou porque eu não quero constranger a minha sogra. Minha sogra não ouviu esse vídeo ainda. Ela não me deu essa oportunidade de contar tudo isso. E ela sofre muito ainda. E eu pensei, eu não vou porque ela vai sofrer. Na hora que ela vê a Elô com o bebê e vê eu sem a bebê, ela vai chorar. E hoje é Dia das Mães, eu não quero fazer a minha sogra sofrer. Eu vou ficar. O Edson vai sozinho. Na hora Deus me disse, você vai ficar? Eu falei, vou. Não, você tem que ir. Só de você estar lá já é testemunho. Você tem que ir. Aí decidi que eu ia. E quando foi no sábado, eu falei, Senhor, me dá uma palavra, porque tá muito difícil. Amanhã é Dia das Mães. E eu queria postar alguma coisa no Instagram.
falando, todo mundo está postando coisa de maternidade. E daí Deus me disse assim, Jesus também teve uma mãe. Ele precisou de uma mãe para vir ao mundo. Mas quando chegou a hora dele cumprir o propósito dele, ele partiu. E hoje nós só somos salvos porque ele partiu. Quantas pessoas serão salvas e alcançadas através da partida da sua filha? É uma aliança. Você está comigo, eu estou com você. Você está comigo, eu estou com você. E aí eu falei, Deus, mas que loucura. Obrigada. Mas me dá essa palavra na Bíblia. E aí eu abri no livro de Joel. Gente, tem gente que nem sabe que existe Joel na Bíblia. Joel foi um profeta muito importante, embora o livro dele seja muito pequeno. Abri daquele jeito. Abri, risquei, escrevi o que eu tinha recebido, guardei no sábado. Domingo foi no culto. E aí o Espírito Santo disse, leva a sua Bíblia. Não vou levar o tamanho dessa Bíblia. Lá é todo mundo luterano, ninguém carrega a Bíblia. Eu vou abrir essa Bíblia, questão de post-it, questão de coisa. Levei. Chegou lá, durante o culto, o pastor falou assim, gente, vamos abrir numa palavra primeiro, porque eles abrem várias palavras. Vamos abrir numa palavra, pega a sua Bíblia aí, abre em Joel, capítulo 2. Na hora que eu abri minha Bíblia, eu já fiz assim no Edson. E já mostrei tudo isso riscado. Deus me deu essa palavra ontem no meu sofá. Qual a probabilidade de eu abrir a Bíblia nessa palavra? Só que eu quero que você se atente ao título da palavra. Promessa do derramamento do Espírito. É o título. O que ele me falou lá em Isaías? E derramarei o meu Espírito sobre a tua descendência. E aqui ele me disse, existe uma promessa, que eu derramarei o Espírito sobre a tua descendência. Calma, eu não esqueci. Eu não esqueci. Eu cumpro as minhas promessas. Só tenha calma. Você trouxe sua Bíblia só para confirmar que você não está ficando louca, que essa palavra que você abriu lá na sua casa ontem, o bilhete era para você. E aí você está aqui hoje, porque eu fiz esse acordo com o Senhor, que eu testemunharia se eu sobrevivesse. E você está aqui hoje, às vezes, pensando, eu queria que Deus falasse assim comigo. Porque, gente, não era assim antes de conhecer o Senhor. Um dia, ele foi me treinando. Lá no canal do YouTube tem um vídeo que fala do passarinho, que foi um treinamento, e de uma compressa que ele mandou entregar, e era para aquela pessoa mesmo. Mas antes de tudo isso, eu quero que você entenda essa palavra que ele me deu, que me preparou também, e fica com ela no seu coração. Eu estava mexendo nas plantinhas, e Deus me disse assim, se você plantar laranja, nasce o quê? Laranja? Tem certeza? Aí eu pensei, é Deus falando. Deixa eu agachar, que eu já sentei e falei, fala Deus, eu tenho certeza, nasce laranja. Mas você nunca viu alguém plantar laranja e nascer mamão? Não, nunca vi. Pois é, para você ver a fragilidade da vida de vocês, não é? Vocês têm que depender de mim o tempo todo. Mas a resposta não é essa, a resposta não está certa. Por quê que nunca nasceu mamão? Ah, Senhor, porque sempre foi assim. E sempre foi assim, porque sempre dependeu de mim. Porque se dependesse de você... Já pensou se você planta, esquece o que você plantou? E aí vai nascer o quê? Agora eu quero que você fique com uma lição dessa mensagem, que foi o que ele me disse. Se eu nunca errei com uma sementinha de laranja, por que você acha que eu errei com você? Eu não erro. E eu te provo isso todos os dias. Você pode plantar maçã, banana e mamão, tudo junto. Eles não se confundem, porque depende de mim. E o que depende de mim, eu não falho. Fiquem com essa mensagem dessa reunião de hoje. Deus não errou com você. Às vezes você errou com Ele. Em alguns momentos, como eu errei durante muitos anos da minha vida. Mas existe sempre um momento, um lugar em que às vezes Ele nos leva. E o luto, eu acho que é um passinho para esse lugar. Para quebrantar o seu coração. Para te mostrar. Quando eu não quiser mais, eu
Nem você é sua. Se eu te colocar um diagnóstico aqui agora, o que você vai fazer? A medicina não te salvava. O que você teve que fazer? Reconhecer. Deus, eu preciso de uma maravilha. Muitas coisas dependem de mim. A medicina não pode te salvar em tudo que você acha. Amanhã você pode amanhecer com um diagnóstico de morte, como foi comigo. Mas lembre-se que a sua vida está nas mãos do Senhor. Toda vez que você olhar agora para um pezinho de alguma coisa, você lembra, ele não errou com essa florzinha aqui. Ele não vai errar comigo. Hoje eu vivo uma ansiedade, porque eu quero viver logo o novo do Senhor. Eu quero testemunhar isso que eu falei antes, junto com uma gravidez nova, mas ainda não é o tempo. E ele me disse, é no meu tempo, existe uma promessa. Eu cumpro as minhas promessas, só tenha calma. E encerrando por aqui, quero agradecer que vocês vieram e que vocês estão dispostas a falar sobre isso. Agora, não fica com isso para você. Com certeza você conhece alguém que está em depressão. Você conhece alguém que está se matando. Você conhece alguém que perdeu alguém e não está conseguindo sair daquele lugar. Ela precisa de ajuda. Ela precisa daquela pessoa que está fora do poço falando, vem, joga a corda. Só que tem uma coisa. Se eu te der aqui uma coisa de 1 tonelada, você consegue puxar? Não. Mas se eu te der uns 50 quilos, você consegue, né? Será que você consegue tirar essa mulher do fundo do poço? Será que você tem Deus para falar para ela que existe um Deus que vai tirar ela de lá? Busque enquanto há tempo. Quando eu e você estivermos deitadas no caixão, a nossa família vai olhar e vai pensar, ela está num lugar melhor que eu. Ela conhecia Jesus. Ou a sua família vai pensar como em alguns velórios que nós fomos. A família desesperada. Por quê? Sabe que certamente aquele ali não foi para um bom lugar. E aí a gente chega e vai falar o quê? Como é que você vai... E você, quando você estiver lá no seu caixão, as pessoas vão olhar e vão falar, ela está bem. E os seus amados, e aquelas pessoas que você conhece, você precisa transbordar. Por que Deus te daria mais se você não transborda em ninguém? Por que Ele vai encher mais a sua botija se você não... né? Então eu quero que vocês fiquem com essa mensagem, mas que seja uma mensagem de esperança. Vocês não estão tristes, né? Vocês estão felizes? Porque a gente tem um Deus maravilhoso. E Ele está disponível para todas nós. E eu vou te dizer que sem Ele é impossível. Se não fossem essas palavras aqui do novo, eu não teria forças para vir aqui hoje. Me moer de novo. Porque essa semana foi uma batalha que vocês nem imaginam. E eu sei que ainda será, porque eu não vou desistir. E eu já estou falando assim para Satanás, nem vem, que não. Que você não vai conseguir. Vamos então, agora ter um momento de louvor de novo, para a gente entregar tudo que a gente aprendeu aqui, para a gente orar ao Senhor, pedir perdão, pedir que Ele volte, que Ele nos resgate, fazer diferente e nos alegrarmos. Deus mandou com que eu fizesse tudo com muito amor. E Ele me disse assim, você vai pôr hoje, nessa reunião, o seu amor de mãe. Porque existirão mulheres lá, ou que vão ouvir esse vídeo, que a ferida paterna é comum. Mas essas mulheres têm ferida de mãe. Elas não receberam amor da mãe. E elas não sabem amar porque elas não foram amadas. Então eu quero que você saia daqui hoje com muito amor, que você vai ser a cada pedacinho de coisa que você comer, você sentir que aquilo ali é amor de mãe. Para você sair daqui transbordando esse amor. E eu quero orar por vocês também. Vamos levantar? Deixa eu falar um negócio. Você não precisa do microfone. Não? Eu preciso sair, deixa eu ficar perto de vocês. Não é força, gente. A gente não é forte.
a gente não é resistente, é obediência. A gente só obedece. Assim como a viúva obedeceu a orientação de Elias, falou, tira e faz para mim primeiro. Como Davi não tinha coragem, ele foi obediente, derrubou o Golias. Não foi a pedra, foi a obediência. Então a gente está aqui por obediência. A gente tem dias assim que é bem complicado. Hoje de manhã ainda falei, mas vamos fazer o que com essas flores? Falou, não sei. Falou, então eu vou levar lá. Para Malu. Para Malu. Eu disse não. Então assim Ela não está lá. Eu falei para ela, mas é que você não foi lá. Você não colocou lá. Eu desci ela. Deixa eu deixar aquilo bonito. Eu falei, mas não é lá. O jardim que a gente tem para regular, para deixar plano, entra pelo ouvido das pessoas. Né? Entra pela nossa atitude, que não escuta, que nosso sogro não escuta, meu sogro não escuta. Né? É a forma que a gente lida com a situação. Então a gente só é obediente. Então a gente não é forte. A gente sim é agraciado com uma coisa que eu desejo para cada um de vocês, que é a paz que excede todo entendimento. Eu escutei isso muito tempo na minha vida. Mas não sabia o que era. Eu experimentei. A paz. Sabe assim, é uma alegria, um conforto. Então hoje, quando eu vejo as pessoas se despedindo de alguém, eu penso, é pouco tempo. E dentro da eternidade, eu escutei, assim, aquilo que a Maria fala, Deus vem preparando a gente muito. Eu lembro de uma palavra do Telmo que eu escutei. Fala assim, vocês imaginem a eternidade, vamos dar a eternidade. Ponto nossa igreja lá em cima é gigante, assim. Né? Mas imagine de lá até lá a eternidade. Hoje aqui é um risquinho de lápis tão fino no chão que você não consegue separar. Se a gente falar aqui é antes da eternidade, aqui é depois da eternidade, aqui é antes de hoje, aqui é depois de hoje na eternidade. O que é as 2 horas da Malu, do que é os 99 anos da Dona Irene, a pessoa que a gente gostava muito. Então essa diferença é pouca. Então eu sei que se Deus for bom comigo, me deixar ficar aqui mais, tanto que eu vivi mais 50 anos, isso vai ser nada. A espera para encontrar a Malu vai ser nada. Então, vocês que já entregaram o marido, que entregaram os avós, a gente vai encontrar. E a gente tem que ter essa paz. Que tá tudo bem. Eu li isso de ansiedade, é o excesso da preocupação com o futuro, e a depressão é o excesso da preocupação com o passado. A gente tem que viver o dia de hoje. Vamos orar. Tá bom? Vamos orar. Espírito Santo, eu oro pelas minhas irmãs. Eu oro, Senhor, conforme o Senhor ordenou e me deu essa autoridade, Senhor. Eu oro para que haja fim do caos, independente do tipo de caos, Senhor Jesus. Que o Senhor alcance cada coração que está aqui, cada coração que vai ouvir essa mensagem algum dia. Que o Senhor entre nesses corações. Que o Senhor tire, Pai, todo o medo, toda a culpa, todo o remorso que há nesses corações. E enche esse coração de esperança e expectativa que ainda há tempo. Ainda há condição dessa pessoa conhecer o Senhor e andar passo a passo, como foi comigo na gestação. Seja com elas, Senhor, que mesmo o caos tendo vindo para se instalar, elas consigam andar lado a lado, que elas não entrem no olho do furacão, que elas sintam a tua presença, que o Espírito Santo seja derramado nela e na casa dela, tudo que leva ao nome dela, Senhor. Que ela sinta a paz que excede todo entendimento. Como ela vai saber quando ela estiver passando pela situação? Alguém vai olhar para ela e vai dizer, você está diferente. Você não está desesperada. E ela vai lembrar dessa palavra e vai dizer, então é a paz que excede todo entendimento. Nem eu entendo, mas eu estou em
paz, porque o Espírito Santo é real dentro de cada uma de vocês, mas vocês precisam abrir a porta, deixar ele entrar, mas ele entra em alguns corações e sai, porque tem tanta sujeira dentro desse coração, e o Senhor é tão santo. Faça o seu coração mais limpo para que o Senhor consiga morar aí dentro, para que quando ele diz, eis que estou à porta e bato, quem abrir, ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Às vezes você ouviu, o Senhor está batendo na sua porta tem tempo e você não abriu ainda, por quê? Ou às vezes você já abriu e Jesus entrou e não tinha lugar para ele dentro do seu coração, e ele saiu e você vai viver uma vida condenada a sofrer, solitária. Por quê? Porque você está rejeitando o auxílio do Senhor. Eu oro para que você tenha entendimento disso na sua vida e que você receba o Senhor no seu coração. Em nome de Jesus eu entrego a vida das minhas irmãs, a casa delas, a família delas, Pai. Alcança os familiares com os corações mais endurecidos, para que eles entendam que existe um lugar de paz e esse lugar é no Senhor. Amém?